Bom, nesse ano de 2025 eu estou completando 25 anos de dança. Isso me faz voltar no tempo, voltar lá no meu início, me faz relembrar cada momento que eu passei nesses 25 anos e, em especial, a forma que eu iniciei nessa dança. É interessante o quanto isso é vivo dentro de mim até hoje, mesmo passando todo esse tempo, mesmo vivenciando tantas outras experiências dentro da dança, como o meu início dentro dela reverbera tão forte dentro de mim até hoje. Eu comecei em março de 2000, numa escola aqui em São Paulo, chamada Luxor, na época direcionada pela Hayat El Helwa. E quando eu comecei, isso lá em março de 2000, iniciei estimulada pela minha mãe, que sempre foi uma pessoa que foi apaixonada pela música árabe, pela cultura árabe, e um dia praticamente me ameaçou de morte, falou: você vai fazer aula. Eu falei: mas isso não tem nada a ver comigo. Eu era uma adolescente que só queria saber de jogar vôlei. Nunca tinha me firmado em nenhuma dança até então, aos 14 anos. Sempre fui muito mais do esporte. Mas ela insistiu, né? Eu costumo dizer que mãe, quando manda a gente levar casaco, é melhor a gente levar. E lá fui eu. Entrei num mundo que eu jamais poderia imaginar o quanto transformaria a minha vida, o quanto me traria tantas coisas, tantas pessoas, tantas emoções, tantas experiências, tantas vivências. É muita coisa, é muita coisa. Lá eu comecei aos 14 anos e eram outros tempos, né? Tempos de outras formas de envolvimento com a dança, de aprofundamento, de conhecimento. E aí, aos 16 anos, eu comecei a atuar profissionalmente. Apenas 2 anos de dança. Isso hoje em dia seria inviável, porque hoje em dia a gente tem um acesso a um conhecimento muito mais amplo, muito mais vasto. E imagina, 2 anos de dança. Mas eu fui muito bem direcionada na época, não entrei numa sala de aula sem qualquer tipo de preparação. E lá eu comecei a atuar profissionalmente e em grupo. Nossa, para mim é incrível revisitar essas fotos. Muitas coisas eu não tenho registrado em vídeo. As poucas coisas que eu tenho estão em fitas, que acho que nem sei onde estão, e enfim, para assistir hoje seria também uma luta, mas é incrível ver essas fotos que contam muito da minha história, e é incrível ver como na minha história as fotos em grupo são muito presentes. Essa foto aqui, por exemplo, eu, Hayat, Isis, Luana e Leila. Ó, foto antiga, em grupo, sempre com muita gente. Essa na época da Luxor. Também, ó, mais uma aqui, ó. Sempre tudo muito em grupo. Tô aqui, ó. E é lindo de ver, assim, pessoas que eu sei que estão nesse meio ainda e que também tem muita essa veia grupal, assim, sabe? Muito presente em seus trabalhos. Aqui, por exemplo, ó, Hadara Noor, Luna Farah, né? São pessoas que desenvolvem até hoje muito também esse trabalho em grupo. Então é muito de onde nós viemos, sabe? Nós viemos de uma experiência muito forte em grupo. E é incrível ver, assim, como isso tem uma participação tão forte na minha história até hoje, a forma que eu comecei, a forma que eu fui inserida nesse meio, estando em grupo, como isso é tão forte e fala tão alto no meu trabalho hoje em dia.
Essa coreografia eu nunca esqueço. Foi uma coreografia que eu fui convidada a participar pela minha professora Hayat El-Helwa na época, só que os ensaios eram no mês de julho e eu era adolescente na época, e adolescente em julho entra de férias. E aí eu lembro que eu não fui no ensaio e ela me cortou. É um trauma. Olha, gente, eu tenho a roupa até hoje desse número que eu não dancei. Porque ela me cortou porque eu não fui ensaiar, tá vendo? Eu já fui cortada de coreografia porque não fui ensaiar. Fica a dica. Aqui, ó, tudo sempre muito em grupo, ó. Luna aqui de novo. Nossa, a gente sempre tava muito, muito, muito em grupo. Aqui também, ó, Luna, eu, Terezinha. Nossa, que legal. Kelly, Carol, Luana, Isis. Aí, gente, ó, tudo. Tudo que eu tava inserida, ó, nem que fosse em dupla, eu e a Isis. Tudo era gente. Vamos fazer coisas juntas. Então, assim, é muito gratificante olhar para essa história desde lá de trás e ver que onde eu comecei, né, a forma que eu comecei, realmente até hoje fala muito forte na minha história, né? Aqui tem coisa tão antiga. Ó, minha primeira apresentação de dança, também em grupo. Esse foi meu primeiro solo. Eu tava apavorada. Eu não tinha feito coreografia. Aí eu fui na pretensão de improvisar, na hora, uma música do Tony, Benil Binek, nunca esqueço. Gente, olha a postura, ó a postura. Sou eu aqui, ó, de roxo, os ombrinhos caidinhos pra frente. Essa era a minha turma, ó, minha turma. Que lindas, né? Eu tenho muito orgulho dessa história, muito orgulho mesmo. Ó, já fiz dupla com a mamãe também, ó. Aqui, eu e a mamãe. Dançando juntas um Said. Não lembro que música que foi, mas dançamos juntas. Enfim, é muita coisa, muita história, tem muita foto minha também durante esses anos todos, né? De desenvolvimento. Foto com a Sherazade, que foi uma das primeiras bailarinas no Brasil. Foi professora da minha professora. Que privilégio, né? Ó, nós três juntas. Eu, a Hayat e a Sherazade. Que privilégio, nossa. E esse aqui, gente, olha essas fotos aqui. Ó, eu no Mercado Persa. Minha primeira edição em 2001. Desfilando, tadinha, nem sabia o que estava fazendo. E aqui quando eu participei da categoria profissional, acho que foi 2004, Mercado Persa, que tem uma enorme participação dentro do projeto do Interestadual, porque é lá que a Shalimar me deu a possibilidade de desenvolver esse trabalho. E eu sou muito grata, né? A minha história com o mercado vem de muito tempo. Que lindo. O grupo, ele sempre fez parte da minha história. Subir num palco e olhar para o lado e ver pessoas sempre fez parte da minha história, desde quando eu comecei. Minha professora, a Hayat El-Helwa, ela tinha muito esse costume de dançar com outras bailarinas junto com ela para fazer uma abertura de um número, um encerramento de um número. Quem viveu essa época vai lembrar, né, a Hayat e as El-Helwas dançando junto com ela. Esse início na dança, vivenciando a experiência de grupo, sempre foi algo muito forte, muito presente, muito marcante na minha história. E aí eu comecei a caminhar muito dentro dessa vivência, até um certo momento que isso acabou. Eu me vi numa atuação profissional sozinha, como atuo muitas vezes até hoje também, subo num palco sozinha, viajo sozinha, faço meus números, dou as minhas aulas por aí afora sozinha. E aí, num determinado momento dessa história,
eu falei, eu não quero mais que isso seja dessa forma. Além de eu desenvolver o meu trabalho sozinha, eu também quero olhar para o lado novamente e ver pessoas ao meu lado. Além disso, eu queria colocar em prática o meu lado coreógrafa, que é uma coisa que eu amo. Eu amo ser bailarina, amo ser professora, mas eu também amo ser coreógrafa. E eu queria mesmo botar a cara no mundo e botar as minhas criações para jogo. Com isso veio a minha primeira formação do grupo Mahalia Helwa. Me lembro bem, Gisele Bellas já participava. Gisele é uma pessoa que me acompanha desde a primeiríssima formação. Meu nome é Gisele Bellas e eu fui integrante do grupo Mahalia Helwa desde a sua primeira formação, que foi no ano de 2012. Receber o convite para fazer parte do grupo foi como realizar um sonho mesmo. Sempre tive uma grande admiração por ela. Mahalia foi minha primeira professora. Nos separamos por um tempo, nos reencontramos depois. E em 2012, que foi quando aconteceu a primeira formação do grupo, foi algo assim muito especial. E eu considero dois momentos, né? Este de 2012 e depois a nova formação que aconteceu em 2015. Então foram dois grandes momentos muito especiais de representar o nome dela nos palcos, que é algo tão grandioso. É um convite realmente muito especial. Nessa época o grupo foi composto por pessoas que eu já tinha contato em sala de aula. Eu sempre prezei no grupo Mahalia Helwa a versão oficial do grupo, sempre com pessoas que estavam dentro da minha sala de aula, vivenciavam a minha técnica, a minha versão como professora, já conheciam muito da forma que eu enxergava a dança, a técnica que eu gostava de desenvolver. Então eu chamava pessoas que eu sentia que tinham qualidade, que tinham comprometimento, que tinham espírito de grupo, porque para dançar em grupo não basta só dançar bem, existem muitas outras qualidades que são exigidas, né? Você ter comprometimento, você ter espírito de grupo, isso é essencial para quem quer trabalhar em grupo. E é muito interessante porque a primeira apresentação que o grupo fez, eu não estava presente. Porque por coincidência as meninas iam estrear no Mercado Persa, Mercado Persa sempre fazendo parte da minha história. E no mesmo dia, eu me lembro, eu fui fazer a prova da Karaoke para participar das Noites no Harém. Foi exatamente no mesmo dia e era uma oportunidade imperdível. Então eu me lembro que era o grupo dançando no mercado e ao mesmo tempo eu lá na Karaoke fazendo teste para bailarina Noites no Harém. Então foi muito interessante, porque a primeira participação real do grupo, né, como grupo Mahalia Helwa, eu não estava. Mas depois a gente saiu, a gente foi comer pizza junto, nunca esqueço, a gente terminou, né, os seus compromissos e fomos nos encontrar. E aí paramos depois disso e voltamos em 2015 com uma nova formação, com algumas outras alunas que me acompanhavam em sala de aula e que eu vinha acompanhando o desempenho. O primeiro convite para participar do grupo, ele foi, eu acho que um rascunho para todo mundo, né? Eu acho que naquele primeiro momento, né, com o convite em 2015, eu acho que a gente não sabia o que o grupo ia ser, o que o grupo ia representar. Eu lembro que minha reação assim, foi de muita felicidade, muito orgulho de poder fazer parte, né, era o primeiro grupo que ela estava montando, o grupo oficial. E eu lembro de ficar muito feliz com o convite, né, eu estava passando por um momento bem complicado da minha vida e foi algo que me salvou, assim. Quando eu recebi o convite eu fiquei em êxtase. Eu lembro do dia como se fosse hoje. Foi um misto de alegria e, ai meu Deus, será que eu dou conta? Eu já era aluna da MA há uns 2 anos, antes disso, né? Então, talvez eu tenha entendido que a gente ia trabalhar uma coreografia nova ali, fora das aulas, né? Íamos levar em um evento.
E assim, não foi com muita promessa de nada. Eu lembro que foi, acho que nem pra ela, né? Acho que pra Má também foi uma tentativa coletiva ali, né? Mas orquestrada pela Mahaila. E foi assim que a gente começou. Foi sem expectativa. Foi um grupo que foi fluindo, ele foi acontecendo pelo caminho, assim. Nós começamos a participar de competições aqui no Brasil, né? Principalmente competições em São Paulo, a princípio, Mercado Persa, Festival Chime, e a primeira coreografia que nós fizemos foi uma coreografia que eu já tinha para mim há muitos anos, que é uma coreografia que nós dançamos de roxo. Quem acompanha aí a história do grupo vai lembrar. E desde então nós começamos a desenvolver, nós passamos a participar aí de competições, nós tínhamos encontros semanais às sextas-feiras para desenvolver as coreografias. É um formato que eu não ensinava dança, porque eu já ensinava a técnica em sala de aula, então a gente se encontrava somente para fazer as coreografias, né? A gente se reunia aí uns 3 meses antes, mas eram pessoas que já estavam em constante movimento dentro de sala de aula comigo, então por isso que o trabalho funcionava bem dentro desses 3 meses. Não tinha sextou. A Má sempre foi bastante exigente, né, com relação a isso, com relação às presenças, né, às faltas, a estar sempre presente nos ensaios. Então, o que me veio à mente de início é que por muitos anos eu não tive sextou. E a partir daí nós criamos números incríveis. A gente sempre associa por cor, né? A coreografia de roxo, veio a coreografia que nós dançamos de verde, depois dançamos a coreografia de vermelho. Quando eu comecei, né, na coreografia de roxo, principalmente em 2015, foi o momento que as pessoas começaram a falar: nossa, a Mahaila, coreógrafa. Porque eu já trabalhava como coreógrafa em sala de aula, nas minhas turmas, mas para o meio da dança oriental no Brasil, as pessoas talvez não conheciam tanto. E essa coreografia de vermelho, que foi em 2017, eu senti que foi uma grande virada de chave. Foi um momento em que as pessoas falaram assim: nossa, ela trabalha como coreógrafa mesmo. Eu acho que a sensação que mais me vem em mente é incredulidade, assim. Porque o grupo tinha acabado de bombar na Chime. E aí só se falava disso, assim. Eu quase caí da cadeira para trás. Eu estava no meio de uma aula na Escola Técnica de Artes, recém-chegada em São Paulo, uma nordestina, precisando se inserir, criar vínculos, e recebi uma mensagem dela no Facebook, no Message, e até demorei a responder, porque eu ainda estava buscando palavras, eu ainda estava buscando o meu vocabulário para dizer o sim, mas de uma forma mais encorpada, mais incrementada. Foi uma sensação única e completamente indescritível. No primeiro momento eu fiquei sem reação com o convite. Fiquei muito surpresa mesmo, eu não esperava. Eu lembro até hoje a minha sensação voltando de Vinhedo até a minha casa, o quanto que eu estava agradecida por esse momento e o quanto que um sonho que parecia às vezes distante já tinha chegado na minha mão naquele momento. Foi uma sensação, assim, indescritível. E a história foi até engraçada. E aí ela mandou uma segunda mensagem, porque eu acho que esperou um pouquinho, e ela falou: Liz, mas se você não puder, tudo bem, tudo certo. E aí eu já respondi de imediato que sim, que eu estava sem palavras, por isso eu ainda não tinha respondido. Então, para mim, foi um convite que me abriu muitas portas, desde 2016 até hoje. Eu fiquei imensamente honrada com o convite de participar de um grupo que eu sempre admirei tanto. Eu já acompanhava as meninas há alguns anos, estava presencialmente na plateia sempre, via os vídeos, os ensaios quando eu podia lá em Vinhedo. Então foi uma honra e uma responsabilidade para mim quando a Má me convidou. Eu tinha enviado um e-mail solicitando o regulamento para fazer parte da segunda edição do grupo interestadual. Ela falou assim: Bia, eu não estou enviando esse regulamento porque eu tenho interesse em ter você no meu grupo oficial.
Eu demorei horrores pra responder. Eu lembro que eu mostrei pra minha mãe, eu falei, mãe, olha isso, se tá certinho mesmo, eu entendi direito, ela tá falando que quer que eu participe do grupo oficial. E aí, quando eu realmente entendi que era aquilo mesmo, foi assim, a realização de um sonho. É claro que eu aceitei participar na hora. Pra mim foi uma honra muito grande, me sentir lisonjeada, um privilégio enorme, né, poder fazer parte daquele grupo. Era meu sonho. E aí eu não conseguia acreditar que a Marrella estava me chamando pra entrar nesse grupo que tava todo mundo falando. Foi muito chocante, eu chorei por algumas horas. Então foi uma superação, foi uma sensação de realização, foi uma grande emoção e uma grande conquista. Eu vejo como um bom degrau ali que eu consegui subir nessa trajetória. Depois da de vermelho veio a coreografia que nós dançamos de branco, que é aquela famosa coreografia em que o véu sumia. Foi muito interessante esse episódio, porque eu cheguei com a ideia para as meninas do grupo oficial da época e falei assim, eu quero que aconteça isso aqui, eu quero que o véu suma dessa forma. Eu não sei como isso vai acontecer, mas a gente vai fazer acontecer. Eu lembro muito da construção, porque eu sempre falei, assim, sempre enxerguei que tinha uns momentos na coreografia que era um momento uau ali, né? Um momento que tinha alguma coisa de efeito visual, assim, pra plateia, que a plateia sempre na hora ficava fazendo uau, nossa, tipo, inacreditável. Eu lembro que teve uma das coreografias que eu dancei, que foi a gente tava com uma roupa branca e dançou com véu, que também teve toda a construção pra gente conseguir tirar o véu do palco de forma rápida ali, né, fazer uma dinâmica. Eu nunca esqueço, a gente testando, sabe? Tentando encontrar uma forma de fazer com que o que a cabeça da coreógrafa imaginou que isso realmente acontecesse, e aconteceu, e foi incrível, né? Isso foi em 2018. Nossa, são muitos momentos bons para recordar. O convívio com incríveis bailarinas, os ensaios intensos e maravilhosos, o apoio mútuo entre as participantes e ao final de cada coreografia, onde o público ia ao delírio. Muitas lembranças boas de todo o processo, dos nossos ensaios, do nosso convívio. Os momentos pré-apresentação, todas ali juntas, de mão dada, vibrando por coisas boas, positivas. Aqueles 5 segundos ali, antes de você colocar o pé pra dentro da linha de luz do palco, né, que você tá naquele escurinho da coxia, que você tá com as meninas do lado, e tá uma segurando na mão da outra, e a gente olha um no olho da outra, e a Má sempre fez muita questão da gente fazer uma roda antes de entrar, da gente se concentrar, da gente trocar essa energia, porque isso sai quando você vai pro palco. Claro, né, a apresentação, era sempre muito gostosa a energia, eu lembro de sair várias vezes emocionada do palco também, depois a gente dançar. Agora os momentos em cima do palco, nossa, esses são inesquecíveis, inesquecíveis. Quando a gente estava em cima do palco era surreal. A gente se sentia realmente como se a gente fosse apenas uma, sabe? Todas nós juntas, a gente estava ali para dar o nosso melhor. Então, nossa, eu sentia muito realizada mesmo em dançar em grupo, dançar com as meninas. A gente tinha uma conexão, uma amizade, sabe? Os ensaios eram incríveis. Aprendíamos muito umas com as outras. Era uma troca leve, era uma troca genuína. Todas profissionais, mas ao mesmo tempo levamos amizades, laços de amizade daquele grupo para a vida inteira. Eu sei que muitas vezes o nosso objetivo, todo esse processo nos leva àqueles 4 minutinhos, 3 minutinhos do palco. Mas o que realmente fica no meu coração e até hoje, e nunca vai sair, e realmente me marcou, me transformou muito, foi o processo, foi o ensaio, que realmente eu acho que é fazer parte de um grupo, muito além do momento do palco.
o que me vem assim à mente era o clima dos ensaios, ao mesmo tempo que vinha a seriedade do trabalho, que ela lidava com todas as coreografias e todas as ideias, e junto disso também o respeito das integrantes, independente da formação, independente da edição. Então isso foi algo muito construtivo e de muito valor assim, para minha carreira no geral. Eu vivi todo esse momento ainda no estudo presencial da MA, em Vinhedo. Tinha toda aquela atmosfera, todos os momentos que nós partilhamos juntas, né? A gente passou, as meninas que a gente fala até hoje, que são as do interior, a gente viveu todo aquele momento juntas e é especial até hoje, todos os momentos que a gente tem e que começaram desde o nosso processo no grupo da MA lá atrás. Desde os primeiros ensaios, com aquele frio na barriga, aquele medo, estar ao lado de tantas bailarinas maravilhosas, estar ao lado dela, dar vida a tantas criações, até momentos em que conhecemos o Interestadual, a primeira edição, dançamos juntas, muitas mulheres, viagens que fizemos. Eu acho que uma das coisas mais icônicas que a gente viveu junta, sem dúvida, foi a nossa viagem para Barcelona. Foi um feito muito grande conseguir levar 80% do grupo para poder dançar lá com a gente. E não foi só a experiência de dançar fora do Brasil, mas foi a experiência de dançar fora do Brasil, ficar no Airbnb com todo mundo junto, dias e dias juntas, a gente fazer mercado junta, a gente visitou os pontos turísticos juntas. Foi um momento maravilhoso de grupo mesmo. Tinha os momentos de comemoração, quando a gente ganhou a medalha, Festival da China, no Mercado Persa. As medalhas que a gente conseguiu levar também foram momentos que eu acho que a gente nunca vai esquecer. Só quem participa do ensaio sabe o quanto custa, e não é só em termos de capacidade técnica e de tempo, não, de muita coisa que custa pra gente estar ali naquele dia. E aí a cereja do bolo foi a gente trazer o prêmio de melhor grupo pra casa, pro Brasil. Com certeza foi um dos momentos mais icônicos que a gente viveu junto, assim, que eu guardo com muito carinho. E o nosso grupo foi mais ou menos fixo ali até 2019, né? Eram mais ou menos as mesmas pessoas que fizeram parte, com a rotatividade de algumas poucas meninas por questões da vida, mas a maioria se manteve ali ao longo de vários anos dançando juntos, né? Isso cria um vínculo muito maluco, que não é só de dança, é de vida também. Convivíamos na sala de aula, e aí passamos a conviver ainda mais com os nossos ensaios, que eram semanais, toda sexta-feira a gente estava lá, com muita seriedade, mas com muita diversão também. A Mar sempre muito alegre, com a energia lá em cima. Então, assim, lógico que tinha muitos momentos de seriedade, de responsabilidade, de acabou a risadinha, mas também tinha muita alegria e muito alto astral em todos os nossos encontros. Saber que a gente pode criar um clima sério, profissional e também leve, para mim foi de muito valor e foi o que mais agregou do restante da minha carreira, até como professora, como coreógrafa também, com as minhas alunas e com as minhas integrantes de grupo. Criamos muitos momentos especiais que com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. As amizades se fortaleceram. Tenho certeza que vou levar alguma delas para sempre comigo. Algumas são madrinhas de casamento meu. Era transformador no sentido de poder observar tantas pessoas diferentes buscando o mesmo propósito e principalmente a visão da Mahaila para conduzir um grupo. Com certeza me transformou muito, não só como coreógrafa, não só como bailarina, mas como pessoa. Eu aprendo muito pelo exemplo e ter tido essa oportunidade de entender como ela funciona, de entender como ela tem humildade, amorosidade para estar à frente de um grupo. É uma lembrança que eu guardo muito assim e levo para todos os sentidos da minha vida, não só profissional. Então, para mim, isso de saber que estava todo mundo olhando para o mesmo objetivo, isso criou uma harmonia entre todo mundo que não tinha esse joguinho de alguém cobrar de fazer correto alguma coisa e a pessoa achar ruim, porque estava todo mundo olhando para o mesmo objetivo e a gente sabia que era para um efeito num todo, para o todo ser o efeito e a coreografia
mais bonita que a gente pudesse apresentar lá naquele momento. Então tava todo mundo olhando para o mesmo lado, para o mesmo objetivo, e isso foi incrível. É de uma força absurda que a gente consegue criar. As lembranças são maravilhosas, a saudade, né, de estar junto, de viver aqueles momentos de novo também se faz presente. E guardo assim no meu coração com muito carinho esse período inteiro. São esses momentos que eu tenho muita saudade, muito. Desse grupo, dos momentos juntas, nos ensaios, da sensação de dividir o palco com elas, com a Hyla, da receptividade do público, do calor que a gente recebia. Foi tudo muito especial, mesmo. Paralelamente a isso, desde 2011, eu já caminhava bem com o meu trabalho pelo Brasil, no sentido de viajar para dar um workshop aqui e ali, e eu passei a conhecer muitas pessoas. Eu comecei a ver pessoas extremamente talentosas no meu país, né? Numa época que a internet não era tão forte como é hoje, eu começava a ver gente tão boa. Enfim, isso sempre ficou na minha cabeça. Eu me lembro que em 2017 eu estive num festival incrível que acontece na Espanha, um festival chamado Egito em Barcelona, da minha querida Monique Neith, brasileiríssima, mas que mora já na Espanha há alguns anos. E eu fui como professora convidada do evento, e eu pude ver de perto um projeto que ela desenvolve dentro do Egito em Barcelona, que se chama Grupo Internacional da Monique. Ela reúne bailarinas de todo o mundo para dançar algumas coreografias ao lado dela dentro do festival. E eu nunca esqueço a minha sensação assistindo aquilo. Eu achei tão forte, tão enérgico. Eu acredito demais na força do coletivo. O coletivo é algo que me move constantemente. Eu acho que nós sozinhas temos muita força, mas nós em grupo temos muito mais força. E eu me lembro dessa sensação de assistir aquele número e ficar assim extasiada. E depois eu falei, cara, que incrível, né? Essa ideia de juntar pessoas de diferentes países para a gente fazer um trabalho junto. Isso é incrível. Fiquei com essa ideia na cabeça. Então, nesse momento, quando eu vi e voltei para o Brasil, né, quando eu vi o grupo lá na Espanha e voltei, e já tinha isso em mente, né, como no meu país tem gente talentosa, eu falei, cara, é isso. Eu vou fazer uma edição do meu grupo interestadual. Eu me lembro que eu pedi autorização para a Monique, eu falei, você me permite fazer um projeto menor, não internacional, mas entre os estados brasileiros, tanto que eu falo que ela, a Monique Neith e a Shalimar, que sempre me deu espaço no mercado persa para que eu desenvolvesse esse projeto, eu falo que elas são as madrinhas desse projeto. A Monique, por ter me autorizado a fazer uma versão menor, com representantes do Brasil a princípio, que depois também fomos para integrantes internacionais, que eu tenho muito orgulho, e a Shali por ter essa generosidade em falar, o palco do meu evento está aqui para você desenvolver. E eu sou grata a ela imensamente, sempre serei, por isso. Não posso deixar de dizer aqui o quanto eu sou grata e o quanto eu reconheço que esse projeto já chegou com uma força muito grande por todo o trabalho que todas as bailarinas que passaram pelo grupo Mahal el-Helwa oficial construíram essa história junto comigo. Eu sozinha não teria efeito nenhum. Essa pergunta eu vou resumir, porque se eu fosse falar tudo, seria uma lista enorme aqui. Estar ao lado
da Má é um aprendizado constante. E estar nesse processo de criação dela, né, é um aprendizado sem igual, né? Você tá partilhando daquele momento, de experimentar a técnica dela numa coreografia, em um processo, nos testes que ela faz. É o meu crescimento profissional durante a época que eu estive dentro do grupo, assim, foi uma virada de chave profissional da minha vida muito grande. O grupo foi uma grande inspiração coreográfica, inspiração profissional para mim muito, muito grande, como coreógrafa hoje, como bailarina também. Então, foi muito impactante na minha vida profissional. A palavra é constância. Mesmo perante grandes desafios, técnica e dedicação sempre serão o melhor caminho. Muito além de tudo que ela faz, que é incrível acompanhar de pertinho como a cabeça dela funciona, é muito bacana ver as coisas acontecendo, isso é lindo, lindo demais. A gente brincava que quando a gente estava nos ensaios, naquelas dinâmicas todas, a gente só falava, liga o GPS e vai. A gente brincava, era uma brincadeira interna nossa, tipo, liga o GPS e só vai, entendeu? Por causa que aquelas trocas maravilhosas e vai pra lá, vai pra cá. Eu, como profissional, posso dizer que trago também de exemplo o que a gente vivia ali, de muita disciplina em como realizar um trabalho com excelência, entregando o seu melhor. Aprender a liderar pessoas. Ver a forma que ela lidava com pessoas, a grande maioria profissional. Eu sei que não é fácil estar à frente de um grupo de profissionais e ela sempre fez isso com maestria. Eu aprendi muito sobre técnica, sobre composição coreográfica, mas o meu aprendizado, a minha evolução vai muito além da técnica, muito além dos palcos. Estar com essas mulheres, levar esses trabalhos maravilhosos para vários festivais no Brasil e também no exterior, foi assim de um crescimento, não só profissional, da Liana que está falando aqui, mas da pessoa, da mulher, do saber escutar mais, do acolher mais. E é uma coisa que nós nordestinos amamos fazer. Então no grupo eu tive esse acolhimento. Então são recordações maravilhosas. Eu tinha apenas 19 anos e essa experiência me transformou profundamente. Eu aprendi sobre dedicação, sobre comprometimento, sobre companheirismo e eu vou levar isso para o resto da minha vida. E na minha vida pessoal também, porque eu levo amizades muito, muito próximas. Até hoje, assim, então teve um impacto absolutamente grande na minha vida e vai ter para sempre. Eu vi que é possível um grupo ser realmente unido, caminhar de mãos dadas durante todo esse processo, uma pelas outras, ninguém querendo se destacar mais do que ninguém. Um grupo em que realmente se respeitava, em que existia amizade, um grupo em que queria estar junto, de verdade, compartilhando aqueles momentos. Você saber trabalhar mesmo ali, né, ajudar o outro, ter um trabalho ali de união, de disciplina também, né, então a Má, ela sempre teve isso muito forte, né, então nos ensaios a gente sempre se empenhava, tinha momentos, óbvio, de diversão também, mas era algo muito sério, né? A gente tinha muito orgulho de estar ali representando ela. E que apesar do peso, e o peso que eu digo no bom sentido, né? De representar o nome da Mahaila, e tinha também o público, né? Que queria nos ver ali, então tinha essa responsabilidade e que nós éramos muito cientes disso. Então, talvez o maior aprendizado que eu acho que eu levo desses anos de grupo é de que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tá com nada ganho, né? Só porque é o grupo Mahaila Hela. E isso é isso é uma coisa muito, muito particular de Dona Mahaila, porque ela tinha de tudo, gente. Essa mulher tinha de tudo pra ser a criatura mais chata e snob da face da terra.
E ela nunca foi assim, e ela nunca permitiu que o grupo funcionasse assim. O saber lidar, às vezes, com uma pressão de estar numa competição, de estarmos juntos, todos profissionais, né? Como teve em algumas situações, e a gente saber se comportar e saber também, ao mesmo tempo, não deixar esquecer o porquê que a gente estava dançando. Então, isso é de uma emoção muito grande, porque apesar de ter toda a seriedade, ter toda uma construção muito profissional, a gente estava lá e a gente sabia que o fato de estar dançando um com os outros trazia uma sensação, trazia uma emoção que era de se sentir viva. É isso que eu levo de aprendizado, que realmente é possível termos grupos assim, porque o nosso era. Sua voz acaba tendo muito valor e você sente isso por esse carinho que a gente cria uma com as outras. Isso é muito bonito e isso é grandioso do que a Mahaila consegue construir. Eu acho que deveria ter um reencontro do grupo oficial. Joguei aqui pro universo, quem sabe, né? Esse desejo se realiza. Nossa, foram momentos muito bons. Muito bons. E eu vou levar pra sempre. Pra sempre. Obrigada. Muito obrigada, Mahaila, por ter me dado essa honra e esse privilégio de dançar ao seu lado e ao lado das meninas no grupo. Obrigada. Então, eu sinto muita saudade, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Só tenho a agradecer, sou muito grata. Para todas e para você, Má, um cheiro, um abraço, um aperto. Assim que eu te encontrar, esse cheiro é presencial, viu? O cheiro. Beijo. É só mesmo dizer que foram momentos muito especiais que eu vivi ali no grupo. Momentos que eu tenho muita saudade, que eu lembro com muito carinho, com muito respeito. Foi muito especial esse tempo que eu pude estar ali com as meninas, que eu pude estar mais perto da Má. Foi muito, muito especial e eu tenho muita saudade. Eu só tenho a agradecer por tudo que ela faz, ela já fez por mim, por acreditar em mim, em todos que fazem parte desse processo e por tudo que ela faz pela dança no Brasil e no mundo. É muito amor. Eu nunca vou ter palavras suficientes para agradecer a Mahaila e a todas as pessoas que me ensinaram, que trocaram comigo energia, aprendizados, que realmente me transformaram de alguma forma. Então tem muitos momentos assim que eu tenho guardados e que eu sempre vou levar com muito carinho no coração. É muito emocionante para mim relembrar de tudo, como foi lindo viver tudo isso. E eu agradeço demais, demais, demais. Eu amo você, Má, e eu amo todas as meninas. A minha eterna gratidão. E eu queria falar também sobre a confiança que a Mahaila sempre depositou em mim ao longo de todos os anos em que nós estivemos juntas, mas principalmente durante esses anos do grupo oficial, em que muitas vezes ela precisou se ausentar nos ensaios por conta dos seus trabalhos, das suas viagens, e ela confiou em mim de dar continuidade, né, com as meninas, nos ensaios, nas coreografias. Então eu sou muito grata por essa confiança e quero aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez por tudo que ela já fez e faz por mim. Sem elas, se elas não tivessem sido instrumentos naquele momento para as minhas ideias acontecerem, as minhas ideias como coreógrafa acontecerem, esse projeto não teria a força que ele já começou tendo. Exatamente porque as pessoas viam elas dançando ao meu lado e falavam, poxa, eu quero fazer parte de um negócio como esse. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, a minha gratidão
a todas as bailarinas que passaram pelo grupo Mahalia Helwa oficial. Vocês sabem quem vocês são e eu agradeço do fundo do meu coração a todas vocês. Gisele, Camila, Yasmin, Maíra, Priscila, Eliane, Márcia, Farida, Luciana, Laila, Marcela, Mariana, Cíntia, Francine, Tatiana, Natália, Natasha, Isabela, Vivian, Thaís Batista, Carol, Bia, Verona, Paula, Thaís Cortizo, Thaís Toledo, Liana, Cecília, Camila, Ana, Geise, Beatriz e Aline. Muito obrigada. E 2019 eu tive a primeira versão da coreografia do grupo oficial. Era mais um ano em que nós entrávamos aí com mais um trabalho no mercado. A gente sempre lançava esses trabalhos no mercado persa. Só que nesse ano eu tinha decidido fazer algo diferente dos anos anteriores. Além de desenvolver a coreografia de grupo com as bailarinas que já atuavam diretamente ao meu lado há alguns anos, minhas alunas regulares, semanais, nós tivemos a primeira edição do grupo Mahalia Helwa interestadual. Então, em 2018, eu lancei a primeira seletiva do grupo Mahalia Helwa interestadual. Lancei em 2018 para que pudéssemos dançar juntas no mercado persa de 2019. E nesse caso, a ideia seria fazer um número com o meu grupo Mahalia Helwa oficial, em seguida o interestadual, 2 números seguidos, 2 coreografias que eu tive que criar, e que nós tivéssemos depois um encerramento todas juntas. E esse número é um número que ficou na mente das pessoas de uma forma assim incrível. Até hoje, o arco-íris, a coreografia do arco-íris, ela ficou marcada. Talvez seja o vídeo que eu mais tenho visualização no meu YouTube. Foi uma coisa assim incrível. A força do coletivo que a gente imprimiu naquele número, esse simbolismo, né, do grupo oficial que fez com que a gente tivesse um nome que fizesse pessoas de todo o país também terem a intenção de participar de um projeto como esse. Então ele já chegou com uma força assim tremenda e foi sem dúvida um dos momentos mais gratificantes e emocionantes da minha carreira como bailarina, porque eu também estava dançando ali, mas principalmente como coreógrafa. Reger aquela orquestra de cores foi uma coisa assim inesquecível. No vídeo, quando juntamos todas nós no final, é muito bonito de ver. Tem uma hora, só eu sei, mas agora eu vou contar, que aí talvez vocês possam ver. Um momento que junta todo mundo no final, tem uma hora que a gente recua para abrir, caminhando para as diagonais. Tem uma hora que eu olho para cima, assim. E eu me lembro exatamente, nesse momento eu falava, Deus, obrigada. Porque era a primeira vez que eu estava experimentando esse projeto.
Era a primeira vez que eu estava vendo o que ia dar, o que ia ser, como que as pessoas iam receber. E foi incrível, assim, foi um dos momentos mais marcantes da minha história, e acho que para muitas pessoas que também receberam na plateia, as meninas que participaram, também sempre me falam, inclusive até hoje, o quanto esse projeto foi importante, o quanto ele resgatou muitas delas naquele momento. E eu me lembro que logo em seguida, né, 2020, dançamos em 19, 2020, pandemia, momento de lockdown, eu lembro que eu colocava aquele vídeo na TV, trancada na minha casa, e eu chorava, mas eu chorava de emoção. Porque eu, como coreógrafa, vou contar, eu me apaixono pelos meus números depois de um certo tempo. Eu racionalizo muita coisa como coreógrafa, né? Não no processo de criação, eu comigo mesma, mas quando eu estou ali com um grupo, né? Eu acabo racionalizando, eu acabo pensando por todo mundo, eu preciso ver se as coisas estão dando certo. Então é muito comum eu me apaixonar loucamente pelos números alguns meses depois que ele passa. E foi assim, eu me lembro na pandemia eu chorando, olhando aquilo na TV e falando, cara, como que nós realizamos uma coisa dessa? Desde então, uma vez que você vê que o projeto dá certo, você fala assim, deu certo, vamos realizar de novo? E assim já estamos há 5 edições.